Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Basculante, essa série aqui no canal em que eu mostro todas as referências que eu salvei no meu My Mind durante a semana, ou as semanas nesse caso, porque faz tempo que a gente não se vê. Porque assim, se eu não tiver coisas legais para mostrar, ou eu não salvei muitas coisas durante a semana, eu não vou fazer uma edição. Eu só trago quando eu tenho coisas legais em quantidade para mostrar para vocês. E também minha vida tá muito louca ultimamente. Eu lancei um projeto novo com meu irmão, que foi bem bacana. A gente fez todo esse projeto em 2 semanas, tá o link aí para você conferir, que é o livros.design. A recepção na comunidade também foi muito legal, a galera apoiou e curtiu e incentivou bastante. Então tem coisas que vão rolar aí futuramente e você pode acompanhar pelo link, tá? Sem mais delongas, vamos aqui às referências e lembrando que tem um link na descrição para você acompanhar comigo, que vai te levar lá para o Basculante, na Store, e aí você tem acesso aos cases por lá. Primeiro item que eu tenho aqui são dois carros, na verdade, feito pela Deus Ex Machina, que é uma customizadora de carros, motos com presença global hoje em dia. Além disso, eles são uma marca forte, você vê camisetas, jaquetas e outros acessórios da Ex Machina por aí. E eles fizeram uma parceria com a Pentagram, que é uma agência global, e a Mini Cooper, Mini Electric Cooper, na verdade, para trazer esses dois conceitos aqui que tem uma pegada bem vibe construção e campo de construção, né? Então você vê aqui dois carros customizados completamente. O amarelo aqui, ele é muito legal porque ele traz essas listras que você vê em máquinas, né, de retroescavadeira, máquinas de construção em geral, né? Construção civil. E tem também esse vermelho aqui, que é o mais legal na minha opinião, que é um vermelho mais puxado para o laranja, e aí você vê os detalhes do carro, acho que está aparecendo aí para você, e cara, são muito legais, assim, o nível de detalhes que eles colocam é bacana demais. E deu até vontade de ter um Mini Cooper, eu já acho bonito, mas customizado nesse estilo aqui pela Deus Ex Machina ficou sensacional. Agora a gente vai falar sobre esse selo aqui da Eastside Veterinary Service, que é uma clínica veterinária dos Estados Unidos, se eu não me engano. E eu só vi esse selo aqui porque eu gostei bastante de como que ele foi feito, né? Eu particularmente gosto bastante desse tipo de material gráfico, e toda a marca também, toda a identidade visual ela é bem interessante, tá? E eu só vi esse aqui porque eu gostei de como que eles arranjaram ali o selo, o selo em si, né? Tem o símbolo no meio e tem as letras ali ao redor. E a combinação de cores também ficou muito interessante. O que eu mais gostei dessa identidade visual é que ela foge um pouco do estereótipo de clínica veterinária ou pet shop. A gente está acostumado a ver coisas mais voltadas para o rosa, para o lilás, e aqui eles vão para um outro caminho, né? Com o marrom, com o azul claro, com o amarelo saturado, o verde saturado, e as cores têm essa pegada mais desaturada, que em conjunto fica um resultado bem interessante. Toda a aplicação também desse selo nas roupas dos veterinários ficou muito bacana. E se você reparar bem, são quatro patinhas, né? Quatro patinhas de cachorro, se eu, não, eu achei de cachorro, né? Formando como se fosse essa flor, né? É bem interessante. Aí no fundo você vê ali a flor que foi inspirada, né? Então tem toda essa conexão com talvez a região. Não cheguei a fundo no case, mas de repente a região tem essa flor como característica. Vamos aqui para outro produto que é o fone, os earbuds, né, os fones de ouvido da Nothing. Essa aqui é a versão mais recente do que eu tenho aqui, que é o Nothing A. Essa é a versão 3. E assim, eu tive frustrações com a marca em relação à qualidade do produto, mas eu não posso tirar o mérito que o design deles é sensacional. E aí eu salvei justamente por conta disso, assim. Eu acho que a simplicidade que eles trazem para os produtos, mas ao mesmo tempo essa diferenciação de pegar a transparência e mostrar, sei lá, todos os componentes que tem dentro, é o que me faz gostar da marca como um todo, assim, embora eu não sei se compraria novamente algum produto deles. Mas, se as coisas mudarem, então eu só vim mais por causa disso mesmo. Acho que é uma boa referência para qualquer tipo de produto, tanto físico quanto digital, porque você pode extrair dali alguns elementos que você pode trazer para o digital também. Próximo item é esse smartwatch, tá? Que ele... Na verdade, esse smartwatch aqui, deixa eu abrir o case. Ele é da Google, tá? É um dispositivo da série Pixel, né? Dispositivos Pixel. Que tem celular, tem relógio, tem fone de ouvido também. E eles trouxeram uma nova roupagem para essa série de produtos. Então,
eles estão muito mais próximos do que a gente vê hoje na Apple, na Xiaomi e outras empresas. E eu gostei bastante da interface que eles trouxeram para o smartwatch. São os smart faces, né, que a gente chama, que são essas interfaces de relógio. Eu salvei essa que está aparecendo para vocês aí porque eu gostei da combinação de cores. Esse verde com esse rosa claro, eu acho que é uma combinação que sempre dá certo. Porque se você sabe sobre paleta cromática, eles estão ali quase que opostos, né? O verde em complementar com o vermelho, então quando você traz um pouco para o amarelo, você tem esse verde claro e esse rosa aí. Então eles sempre vão combinar de alguma maneira, né? E eu salvei por causa disso, acho que ficou bem elegante. O Google tem trazido uma maturidade maior para suas interfaces e eu acho que isso se reflete também em todas as outras séries de produtos que eles têm, né? E aí ficou bem legal a execução desses smartwatches aqui e os smart faces para eles também. Agora vamos para uma coisa que eu achei super interessante, porque a princípio quando você olha, você não entende do que se trata, né? Você vê aqui esse produto e lê ali, né? Swing Club. Eu vou dar alguns segundos para você imaginar do que se trata esse Swing Club. E aí eu falo para vocês do que é. Bom, se você falou que o Swing Club é uma marca de fertilidade masculina, você acertou. Embora eu acho que você não foi por esse caminho. Mas eu gostei bastante, além do nome, né? Porque imagina só, fertilidade masculina, né? Tá falando ali dos espermatozoides e tal. E aí Swing Club, clube de nado, né? O que os espermatozoides fazem, ou pelo menos a galera fala, né? Eles nadam em direção ao óvulo. E aí eu gostei bastante dessa jogada do naming que eles escolheram. Segundo meu amigo, é uma empresa para quem tem gala rala, né? Então é pra galera que quer aumentar ali o nível de fertilidade. Mas eu gostei bastante porque toda marca ela tem essa ideia bem masculina, né, para ser honesto, assim. Não que isso seja favorável, mas quando tem consistência, eu acho que acaba entregando um resultado legal. Então são latas de alumínio, você vai ver ali as imagens, elas têm essa pegada do prateado bastante também. Tem característica de marca masculina, aquela marca mais bruta e com essa ideia tipo daquele homem estereotipado, sabe? Novamente, não que isso seja positivo, mas eu acho que comunica com a ideia de quem vai procurar um produto tipo esse aqui. Então, são formas geométricas bem retangulares. As fotos, elas vão mais para um lado moderno, mas elas ainda trazem essa ideia das cores que eles têm, de mostrar homem, né? Homem reverenciando homem. Ui, esse tipo de coisa que a galera aí talvez goste. Eu, particularmente, sou bem neutro em relação a isso, então o que eu gostei aqui foi da execução mesmo da identidade visual. Muito interessante. Aí tem uma citação agora aqui de um artigo também que eu gostei bastante e eu recomendo muito que você leia, que é um artigo da It's Nice Dad, se eu não me engano. Ele fala sobre ética no design, então ele convida vários profissionais de agências bem grandes do mundo inteiro para falar sobre ética, porque cada pessoa vai ter sua visão de ética e talvez fazer um projeto para uma empresa X não é antiético para a agência Y, mas para a agência Z é. Então ele vai dialogando com essas múltiplas visões de ética dentro do design. E se pergunta, né, existe ética dentro do design? Que é um assunto que a gente precisa conversar cada vez mais. E essa frase fala o seguinte, né, é difícil falar sobre ética quando o preço de dizer não para alguma coisa, né, é a sua saúde ou a sua casa. Então ele traz, eu gostei porque é bem forte, né? Eu estou escrevendo sobre isso, vai sair um vídeo no canal, se inscreve aí já para não perder. E ele fala exatamente sobre isso, assim, às vezes as pessoas não têm a oportunidade de dizer não para alguma coisa porque elas têm que pagar boleto, têm que sustentar a casa, a família, e aí é difícil, assim, você colocar talvez a sua ética, que aparece no vídeo em mim, colocar a sua ética em jogo porque você tem que sobreviver. Então eu achei bem forte, eu acho que é bem interessante. Seguindo essa ideia de citações, tem uma outra citação aqui bem legal também que fala o seguinte, né? No domínio da computação, uma interface é um link de comunicação, que pode ser uma conexão física, como um plug ou um cabo, ou um protocolo, como um conjunto de regras para requisitar dados, ou ambos. Então é uma ponte entre dois sistemas, que às vezes são entre dois dispositivos, mas geralmente entre um humano e uma máquina, ou mais especificamente, entre um humano e uma aplicação de software rodando em um dispositivo computacional.
Isso é uma citação de um artigo de um cara que pegou a ideia de interface do Gibbons Yep, que é um designer bem legal também de vocês conhecerem, e expandiu um pouco mais. O artigo vai ser mostrado adiante, eu também salvei no meu My Mind aqui, e aí você tira um tempo para dar uma lida, porque é muito legal o framework do que é interface para o Gibbons Yep e para esse cara que fez essa análise, tá? Indo agora para a identidade visual, a gente tem essa Daily Spoon, que é uma marca de suplementos de base vegetal. Então, o que eu gostei dessa marca aqui é porque ela também foge do estereótipo de base vegetal, que é aquele verde mais clarinho, com amarelo, mostrando vegano ou vegetal. Então, ela vai para uma pegada mais premium e aí traz essa ideia na embalagem em si, com essas embalagens super minimalistas, apenas com uma cor e a tipografia indo para serifada com essa composição que ficou, na minha opinião, muito legal. Me lembra muito cartazes de filme, né? Você tem ali a hierarquia tipográfica e lá embaixo várias informações pequenininhas para esse produto, que no caso seria aquelas informações que ficam embaixo do cartaz com os diretores e tudo mais, né? E aí toda marca ela segue essa ideia de minimalismo e as cores também reforçam isso. Então a gente tem azul claro com combinação com burgundy, tem burgundy com azul claro, tem bege com marrom, tem marrom com outras cores. E eu particularmente gosto muito dessa paleta de cores aqui porque elas funcionam. São combinações que você vai achar em várias marcas. Inclusive tem outra marca que vai pelo mesmo caminho aqui nessa edição. E funciona. São combinações que você pode usar em interface, em produto, em qualquer tipo de artefato que vai funcionar. Seguindo a ideia de branding ainda, a gente tem esse aqui que é uma caraca, para você ver a coisa na Alemanha aqui. Agora são 9h38 da manhã e o cara tá voltando do trabalho com 2 garrafas de cerveja na mão. É isso aí, né? Quintou. Voltando aqui, tem esse sistema de identidade visual para um evento chamado Sunday Earth, que, cara, é uma das identidades visuais que eu mais gostei ultimamente, assim. Foi feito pela Collins, que é uma puta agência também de design. E ela é uma marca cambiante, né? Um design cambiante. O que que isso significa? Que ela se adapta a diferentes situações. A marca ela vai brincar ali com os conceitos, com os contextos, principalmente, onde ela estiver inserida. Então, vai ter o case aí, você acompanha. Ela tem esse metade do sol ali em pictograma e a outra metade ela é formada por diferentes tipos de arte, de elementos, de grafismos e outras coisas que ficou muito legal. E aí você vê a expressão dela em várias mídias, né? Digital, gráfico, outdoor, né? Billboard, que seria o termo mais correto. E, cara, o trabalho é excelente, assim. Muitas coisas, eu acho que ter feito isso deve ter dado muito trabalho, porque pensar em toda a evolução dela e o desenvolvimento e as aplicações deve ter dado um trabalho absurdo. Mas o resultado é o que você está vendo aí. Ficou sensacional, tá? Parabéns para Collins com esse projeto. Outra coisa que eu salvei aqui, que eu gostei bastante, é esse cartaz, tá? Esse cartaz é um cartaz conceito para divulgar, na verdade, a typeface que está aí nesse cartaz. Essa typeface se chama Mori. É uma Gothic Sans que foi inspirada pelo design contemporâneo japonês. E aí você pode estar pensando, mas parece helvética, parece essas fontes aí europeias. E sim, o Japão ele bebeu muito do design pós-moderno da Europa, né? Depois da Segunda Guerra Mundial ali. Então você vai ver essas inspirações claras no design japonês contemporâneo. Esse minimalismo, essa ideia de reducionismo das formas, né, para forma e função, é bem característico também. E é uma fonte legal. Você pode ver aí que ela é multi-uso, né? Você pode usar para heading, você pode usar para textos pequenos, pode usar para dar ênfase em algumas partes. E ficou um projeto muito legal. Tá? Eu salvei porque eu gostei desse balanço entre a parte de cima do cartaz e a parte de baixo do cartaz. A gente já tem uma aula aí no canal sobre princípios de design e eu falo sobre harmonia e balanço, né? Então você tem muito conteúdo em cima, mas conteúdo com fontes pequenas e cria essa mancha gráfica ali bem forte. Para balancear isso, você tem que ter algo mais passado, só que ao mesmo tempo você tem que preencher esse espaço de alguma maneira. E aí você aumenta o tamanho da fonte, aumenta os grafismos e outras coisas. Então, com um cartaz bem legal, mesmo que seja conceito e para vender a fonte, né? Agora, vou mostrar aqui aquele artigo que eu acabei de mencionar anteriormente sobre interface e o nome do artigo é Gibbons Yep Framing Design as Interface
Que aí o Gibbons Yap, ele tem a definição dele de interface, né? Ele foi um dos pioneiros no trabalho com interface. E ele é um designer que tem, acho que, se eu não me engano, mais de 70 anos já. E é alemão, mas ele trabalhou no Brasil, no Chile, na Argentina, aqui na Europa. Ele dá aula, acho que até hoje, na Alemanha. Ele tem a definição dele de interface, esse cara fez uma análise em cima disso e expandiu um pouco mais. O que eu mais gostei, e vai aparecer para você na tela, é esse diagrama aqui, né? No que ele mostra os conceitos ampliados, aliás, os conceitos implícitos, né, do diagrama de design ontológico do Gibbons Yap. Aliás, concepts implied. O que é implied? Fica aí para você pesquisar, mas não deve ser implícito. Enfim, o importante aqui é o diagrama. Ele mostra aqui que tem essas inter-relações, né, entre interface e artefato que formam a ferramenta em si, no caso, sei lá, um app, por exemplo. E aí tem o usuário, e tem a ação, tem o feedback, tem o objetivo. Então, como é que isso aqui funciona? Existe o usuário, você e eu, por exemplo. A gente tem um objetivo, que é a nossa tarefa, né, cumprir alguma coisa. É o propósito da ação, ali como coloca o diagrama. E aí a interface, que é essa parte estrutural, ela pode ser um artefato físico ou digital. Pode ser um controle de uma TV ou pode ser um aplicativo no celular. Que é a ferramenta na qual o usuário vai fazer o objetivo, que é o propósito da ação, né? E aí isso vai gerar ação, né? Ele vai gerar ação por meio dessa ferramenta. E essa ação vai dar um feedback, funcionou ou não funcionou, para o usuário. E aí o usuário vai dizer, cumpriu o objetivo ou não. E aí esse diagrama, ele representa muito bem a interação de qualquer coisa dentro de uma interface. Então eu gostei bastante e pode ser útil para você explicar para sua avó o que você faz. Vó, preste atenção nesse diagrama aqui. Seguindo aqui para um livro agora, que eu estou lendo e estou gostando bastante, que é esse aqui, Tecnofeudalismo, O que Matou o Capitalismo, do autor Yanis Varoufakis. Ele foi, se eu não me engano, ministro da Economia da Grécia, em algum ano aí. Provavelmente após a crise que a Grécia teve alguns anos atrás. E, cara, a crítica que ele faz e o conceito que ele traz, né, de tecnofeudalismo, ele fala que o capitalismo que a gente conhece hoje, né, que é detentor dos meios de produção, ele já meio que não existe mais. O que a gente vive hoje é outra coisa, um negócio totalmente diferente e mais agressivo, que é o domínio das big techs e das empresas da nuvem, né, que ele fala, do cloud, com muito mais poder, muito mais domínio sobre as nossas vidas que a gente imagina. E elas têm um modelo de negócio em que elas têm a plataforma e elas te deixam trabalhar na plataforma enquanto elas extraem de você todo o lucro, ou praticamente a maior parte do lucro. Você pode pegar a Amazon, né? As pessoas, além de vender na plataforma delas e a Amazon tirar uma taxa, ela também canibaliza mercados menores, ela tem todo o domínio de cloud, né? Com muitas empresas colocando seus produtos dentro dela para rodar. Ela tem poder com os produtos físicos que ela desenvolve, como a Alexa, que fica na sua casa, te ouvindo direto e te observando direto. E você vai ensinando para a Alexa os seus gostos pessoais, e a Alexa aprende e começa a ensinar para você o que você, na verdade, deveria estar consumindo. Então, assim, é muito bacana esse livro, não só pelo tema em si, mas pela abordagem que ele traz, que é como se fosse uma conversa com o pai dele, que já faleceu. Então, ele vai ensinando para o pai dele, ou respondendo o pai dele, como que a internet afetou o capitalismo, tá? Cara, sensacional. Tem o link aí para você dar uma olhada e comprar esse livro caso tenha interesse. Próxima coisa que eu salvei aqui foi esse anel que, para os amantes de Lego, eu acho que é um produto bem interessante aí para você ter, que se você tiver dinheiro, porque não é barato, que é essas peças, né, esses anéis que tem o encaixe das peças de Lego. Você pode montar como você quiser. E o que eu gostei bastante é porque tem várias formas, né? Ela faz vários modelos. Ela faz com 2 encaixes, com um encaixe só, com 4 encaixes. Aí você pode empilhar pecinhas de Lego ou personalizar da maneira que você quiser. É uma ideia super simples, mas que mexe com esse nosso imaginário de construção, né? De criatividade. E, pô, ter essa referência com você, assim, eu acho que é legal. Quem curte Lego vai gostar bastante desse produto aí. O nome da profissional que faz isso, deixa eu pegar aqui. Antes disso, né, o estúdio se chama Estúdio GoGo, é uma joalheria em Berlim, tá? Um estúdio localizado em Berlim. E a joalheira artesã, não sei como é que eu posso falar dela, se chama Tan Truc Nguyen. Pelo sobrenome parece um sobrenome chinês, então eu não vou saber pronunciar. Mas tá aí o link também para você conferir o trabalho dela, que é muito, muito legal mesmo.
Seguindo aqui, a gente tem agora a identidade visual para uma empresa chamada How2, ou How2, né, em inglês, que é uma empresa de construção, está na área de construção civil, que tem ali segundo case, né, tem um propósito de sempre estar pensando no impacto ambiental, no impacto do ecossistema, né, e aí eles queriam uma marca que refletisse essa abrangência deles, né, na atuação. Então a marca é super colorida, tem essas combinações de cores que eu falei no começo, que sempre funcionam. E aquela marca lá de comidas vegetais, de proteínas vegetais, ela tem as mesmas cores que essa aqui, mas essa aqui foi por um caminho um pouco diferente, mas ao mesmo tempo parecido, tá? O que eu gostei dela foi essa utilização das formas geométricas, né? Como é uma empresa de construção civil, tem-se muito essas formas geométricas no dia a dia. E aí eles trabalham bastante com isso nos materiais impressos e gráficos digitais também. E nos merchandising, né? Nas bolsas e tudo mais. Gostei muito mesmo, porque é simples, o grid que eles usam, né, de tipografia para o material gráfico é legal também, e tem todo o desenvolvimento e ampliação dela é bem legal. Agora vamos para essa foto aqui, em conjunção com essa outra que está aparecendo para você também, que é da New Balance. Ela é uma campanha, na verdade, editorial, feita pela High Tide, e é uma campanha para mostrar um caminho independente, dirigido pelo Kraft e também globalmente reconhecida aí por ser um estilo contemporâneo de esporte, né? E aí, a New Balance, ela é uma marca americana, né? E eu gostei bastante de como que eles fizeram essa campanha, porque ela brinca com essa ideia do clássico, mas ao mesmo tempo contemporâneo. Então tem essa estética bem analógica, de foto analógica, com essas tipografias serifadas e sem serifa também, que lembra bastante ali essas fontes mais, enfim, parecida com Helvética e tudo mais, né? E particularmente é um estilo que eu gosto bastante. E no Brasil tem a Bolovo, que faz isso muito bem também. Então, pra galera que... Pô, a geração nova aí que tá entrando na área e começa a se interessar mais pelas coisas analógicas dos anos 90, né? Câmera fotográfica, toca-disco, MP3 e os caralho. Essa marca aqui, ela reflete bastante essa ideia, né? Então, eu gostei muito. Acho que conversa bastante com coisas que eu tô fazendo pra mim e que vão estar disponíveis aí no futuro para vocês verem também. Agora a gente tem uma scooter, né? Falei no começo que eu salvei aqui scooters. E essa aqui é uma scooter conceito da BMW, tá? BMW Vision CE Electric Scooters. E ela, cara, quando eu vi isso aqui, eu pensei, putz, queria ter uma. Porque, desconsiderando essa grade aí que tem em cima, esse negócio aí de ferro, se você abstrai isso, ela fica uma motinho muito legal para você dar rolê na cidade, né? E também talvez daria até para dar rolê em outros lugares. E ela tem ela tem espaço, ela é elegante, ao mesmo tempo tecnológica, e toda a combinação de cores que a BMW escolheu aqui também é sensacional, né? BMW é uma marca alemã, né? Então tem bastante inspiração aqui dos designers alemães. Você consegue pegar algumas referências aqui, por exemplo, essa faixa lá é meio laranja, meio vermelha na roda, que pode trazer a ideia da Brown, né? Dos produtos que o Dieter Hans projetava. Então, assim, super legal a ideia, tá na minha coleção de scooters aqui no My Mind, e com certeza, se eu tivesse dinheiro e se isso aqui fosse produzido realmente, eu compraria. Compraria para dar um rolê aí fotográfico. Enfim, seria bacana esse tipo de produto aí. E imagina customizar ainda mais isso, como a Ex-Machina fez para os carros da Mini Cooper. Ia ficar muito foda, né? Tem uma vibe meio motinho da Akira também, sei lá, tá um negócio legal pra caramba. E o próximo que eu tenho aqui, que vai ser o último dessa edição, é o Behold Wildlife Camera, que foi feito pela Pentagram. É um design de produto focado ali com identificar espécies de animais usando IA. Então é uma câmera que você coloca na árvore, você coloca na selva e ela vai capturar essas imagens. Eu particularmente gostei bastante porque geralmente quando você vê esse tipo de produto é um negócio muito feio. É um negócio que não foi pensado em termos estéticos, né? Foi mais pensado em termos de funcionalidade. Tudo bem, para a selva não precisa, o animal não vai admirar a beleza de um design quando ele estiver lá encarando essa câmera. Mas para quem curte design como a gente, eu acho que essa ideia da Pentagram aqui, ela ficou bem bacana, tá? Então é a Behold Cam One, e aí tem várias maneiras de você colocar ela disposta, né? Tanto encostada como na árvore, amarrada, enfim, ficou bem legal, tá?
Tem aí o link para você acompanhar todas as imagens e está sensacional mesmo esse projeto. Bom, no mais é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário com o que mais você curtiu dessa edição do Basculante e confere as outras edições que está aparecendo aí para vocês, para continuar vendo aí as referências que eu salvo durante a semana no meu My Mind. Até mais!